Somos seres relacionais. Desde a infância, precisamos de interações humanas para sobreviver. Gostando ou não, o contato com o outro é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida social, amorosa, profissional e até espiritual. No entanto, o que se vê hoje são pessoas que cada vez menos sabem se relacionar, uma sociedade avessa ao convívio. Mas quando olhamos para Jesus, entendemos que existe um modelo a ser seguido, um padrão que devemos imitar e que nos mostra que relacionamentos saudáveis são aqueles baseados em Cristo. Descubra esse padrão na série Relacionamento. Glória a Deus. Vamos começar? Na verdade, nós vamos continuar essa série que nós temos pregado a respeito de relacionamento. Nós já falamos relacionamento Jesus e o Pai, Jesus e os amigos, Jesus e quem mais? Não vale pão de queijo. Jesus e o diabo foi a última, está faltando uma. Nem eu estou lembrando, calma aí. Jesus e o Pai. Ih, misericórdia, esqueci. Não, o amigo foi a segunda, a terceira. Jesus. Não, calma aí, gente. Isso aqui é questão de honra. Satanás não vai me envergonhar. Calma aí. Olha lá. Jair, quem falou pecador? O Tchuco vai pagar de novo um pão de queijo. Glória a Deus. Então nós estamos no meio dessa série. Essa é a quinta mensagem da série. E essa mensagem eu acredito que talvez seja uma das mais lindas. Não que eu já montei, mas dentro dessa série, porque nós falaremos sobre família. O relacionamento de Cristo e a família. E quando nós pensamos nesse relacionamento de Jesus com a família, nós precisamos compreender o propósito de Jesus para a família. Família não foi uma instituição criada por homem, criada pelo intelecto do ser humano. Família foi o primeiro projeto, na verdade não o primeiro, mas um dos primeiros idealizados por Cristo, por Deus Pai, e nós vamos ver através da mensagem do dia de hoje. Deixa eu te falar, ficaria muito grande se eu colocasse tudo em uma mensagem só a respeito de família. Então nós dividiremos essa mensagem, família, em duas partes. Nós estamos hoje na parte 1, onde nós falaremos sobre o casamento, nós falaremos sobre o papel do homem e sobre o papel da mulher. Amém? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Deus criou o homem e aí deu então a Adão, né? Primeiro Deus cria Adão, dá a Adão o poder sobre os animais, mas por alguma razão Deus viu que o homem estava incompleto. E lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E assim Deus os criou e os abençoou, dizendo, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Aqui Deus dá uma ordem maravilhosa para nós que somos casados: multipliquem-se. Não é verdade? Olha para sua esposa e fala assim: olha só o que Deus está dizendo hoje, vamos multiplicar. Essa noite é noite de multiplicação. Deus traz essa palavra maravilhosa, ele diz: multipliquem-se. Então, nessa diversão, digamos assim, responsável por um casal, homem e mulher, que casou perante Deus, se tornam uma só carne, completam um ao outro, e então o resultado dessa linda fusão se chama família. E para falar de família, nós precisamos deixar claro o papel de cada um nessa parte. Algo que a sociedade, que alguns movimentos querem tirar o real significado do conceito família, o propósito da família. Hoje nós vamos falar sobre uma família que nasce no coração de Deus, que vive segundo aquilo que Deus espera que essa família possa viver. Então, através desse matrimônio, dessa união, começa uma nova jornada, e uma linda jornada de união, de obediência, de comunhão, onde o legado é construído. Nós vamos falar e vamos dividir em duas partes, e essa primeira parte nós vamos falar sobre o casamento, o papel do homem e o papel da mulher. Amém? Vocês estão comigo?
Eu dei uma pequena introdução. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre casamento. Quantos aqui são casados? Quem gosta de ser casado? Cara, existem muitas piadas de mau gosto a respeito de casamento. Quando eu casei, antes de eu me casar, na verdade, eu trabalhava na rua como vendedor, representante comercial, na verdade. E onde eu chegava, eu falava assim: ó, semana que vem eu não vou estar aqui, eu vou estar em lua de mel. Você vai estar onde? Lua de mel. Você vai casar? Eu falei: vou casar. Quero te dar um conselho. E eu parava para ouvir. Casamento é igual piscina de água fria. Sempre tem o primeiro tonto que pula e fica gritando: vem, pula que está gostoso. Aquilo começou a me assustar. Um outro cliente que eu fui disse assim: você vai casar? Eu falei: vou casar. Ele: pô, vou falar para você, casar é bom, mas morrer queimado é melhor. Eu falei: misericórdia. Existem muitas piadas infames a respeito do casamento, e muitas vezes esses homens, geralmente é homem quem faz esse tipo de piada, são um pau mandado da esposa, que não conseguem se posicionar e ali ficam soltando e destilando esse tipo de piada, que muitas vezes é sem graça e certas vezes até mesmo ofende a esposa e aquelas pessoas que estão em sua volta. Mas o casamento é uma das tradições humanas mais antigas e disseminadas pelo mundo. Atualmente, ele é visto como uma ação, como um contrato, a formalidade ou cerimônia que deve ser realizada para então estabelecer uma união conjugal em que os envolvidos têm como propósito de vida o conjunto. Nós vamos resolver juntos, nós vamos pular essa etapa juntos, nós vamos sonhar juntos, nós vamos caminhar, e essa vida em comum envolve o compartilhamento de interesses. Essa vida em comum envolve interesses em atividades, responsabilidades entre as partes envolvidas. Isso é um casamento. Mas a verdade é que o casamento é muito mais do que um contrato civil com benefícios legais. O casamento é a parte essencial do plano de Deus para que nós pudéssemos preencher a terra, para que nós pudéssemos cuidar das coisas que Jesus Cristo, que Deus Pai criou. E como Deus é perfeito em todas as coisas, e sabendo que onde o homem põe a mão faz besteira, e poderia deturpar o conceito de família, Ele deixa muito claro o que é um casamento. Se nós olharmos a nossa Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25, Ele define o que é o casamento, Ele define o que é o matrimônio. Deixa eu te falar, casamento é a instituição mais antiga criada por Deus. Antes de criar o Estado, antes de criar a igreja, Deus criou o casamento. Olha só, diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Eu vou ler de novo, porque tem um monte de homem que casa e não sai da casa da mãe. Hoje é dia. Hoje eu não vou me aguentar nesse lugar aqui. E aí deixa eu te falar uma coisa: ai, minha esposa não gosta da minha mãe. Culpa sua. Culpa sua, cara. Começa a se posicionar: você é minha mãe e você é minha esposa. Entendeu? Separe, está tudo certo. Não cria você uma animosidade, uma rivalidade entre a sua esposa e a sua mãe. Amém? Eu espero não gerar nenhuma crise no seu casamento hoje. Mas ele diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então nós precisamos entender que o casamento, segundo a luz da Bíblia, não estou me importando o que a sociedade diz, o meu ponto, a minha base é o que a palavra de Deus diz. Então, segundo a palavra de Deus, o casamento é a união entre um homem e uma mulher, e não foi algo banalizado por Deus. E eu sempre digo que eu não acredito que tenha sido por acaso que Jesus tenha instituído, aliás, Jesus tenha realizado o seu primeiro milagre em um casamento. Jesus Cristo veio para resgatar muitas coisas, veio para nos resgatar do império das trevas, veio para nos resgatar dos caminhos de morte, veio para resgatar os nossos sonhos, a nossa identidade, e eu creio que Jesus operou o seu primeiro milagre em um casamento para resgatar também o conceito de família e união. No livro de Salmos, nos capítulos 126, aliás, 127 e 128, esse livro que provavelmente foi Salomão quem escreveu esses livros, essas partes do livro de Salmos, fala muito sobre família e o legado da família.
Nós vamos ler ao decorrer dessas duas mensagens, dessas duas partes, muito sobre isso, mas eu quero que você se atente hoje ao capítulo 127, versículo 1. Diz assim, porque isso aqui, deixa eu te falar, essa parte aqui ele tem um conceito fundamental, um princípio fundamental para que o seu casamento tenha sucesso. Quantos aqui desejam um casamento de sucesso? Você deseja um casamento de sucesso? Sim? Então acompanha comigo, diz assim: se o Senhor, se quem? Fala mais alto, se quem? Não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A primeira coisa que nós deveríamos entender antes mesmo de casar, é a diferença entre um lar e uma casa. Você sabia que existe uma diferença entre o lar e uma casa? De forma bem prática, a casa é o lugar onde as pessoas entram para dormir, entram para ir no banheiro, entram para tomar banho, onde muitas vezes se tem pressa de sair e não tem vontade de se voltar, se posterga essa volta, se demora, se prorroga essa volta. Um lar é diferente. O lar é o lugar onde as pessoas desejam estar. Você trabalha e pensa: nossa, não vejo a hora de voltar para os braços da minha esposa, não vejo a hora de estar perto dos meus filhos. Um lugar repleto de amor, um lugar repleto de cuidado, onde as pessoas que eu realmente amo estão lá me esperando. Isso é um lar. Não importa se é grande ou pequeno, se é luxuoso ou se é simples. A diferença é que a casa ela tem um preço, ela é posta à venda. O lar não. Um lar ninguém compra. A casa alguém pode comprar. A casa tem valor. Um lar não tem um valor. Muitas pessoas se casam desejando um lar, mas vivem em uma casa. Não sentem mais prazer após um dia de trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. O meu dia aqui dentro da igreja, ele é insano. Mas tudo que eu faço é sempre olhando a oportunidade e as horas que faltam para eu chegar e estar junto com a minha família. Eu tenho desejo de estar perto deles. Agora, muitas pessoas se casam e por conta de um relacionamento conturbado, por conta de diferenças de opiniões, não desejam estar perto, então trabalham até mais tarde, inventam reuniões, inventam viagens, postergam um tempo de uma viagem fora, simplesmente para não voltar para aquele lugar que deveria ser o lugar de segurança. Sabe, eu tenho até mesmo, sendo muito vulnerável com vocês, eu tenho muita dificuldade às vezes de receber pessoas em casa. É algo que eu tenho que trabalhar comigo mesmo, porque naquele lugar eu posso ser eu. Eu posso andar de bermuda e ninguém vai me julgar. Eu posso brincar com os meus filhos, andar sem camiseta. Eu posso tomar sorvete, eu posso entrar molhado, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ser vulnerável, eu posso chorar. Ninguém vai estar ali me analisando. Deixa eu ver se essa pessoa é certa, se essa pessoa é séria o suficiente. O lar é o lugar onde você tem desejo de estar, tem o prazer de voltar. Agora o homem que edifica, ou a mulher, um lar pelas suas próprias forças, é um relacionamento fadado ao fracasso. Quantos aqui lembram da história do homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha? Vocês lembram dessa música? Não construa sua casa na areia. Canta aí. Não construa na beira. Não é possível que vocês não conhecem. Diego, a gente precisa colocar no louvor essa música. Você topa, né? Mas a verdade é que a Bíblia nos mostra que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que nada sentiu, pois ela estava edificada sobre a rocha. Agora, sabe a grande dificuldade? É que muito tem se dito nos dias de hoje sobre ter coisas. As pessoas têm colocado o casamento no lugar errado. O que é dito é: antes de eu casar eu preciso investir um dinheiro, antes de eu casar eu preciso guardar uma certa quantia, antes de eu casar eu tenho que pensar na minha carreira, eu tenho que crescer na minha profissão,
Antes de ter um filho, eu quero morar em um lugar legal, eu quero comprar um apartamento legal. As pessoas pensam, eu não estou pronto para casar, eu não estou pronto para ter filho. Deixa eu te falar uma coisa, a real é que nunca nós estamos prontos, nem para casar e nem para ter filho. Você acha que eu estava pronto com 22 anos para casar? Eu tinha algo em mim, um desejo, uma paixão pela minha esposa, um amor pela minha esposa. Mas eu sabia que quem sustentaria o meu casamento não seria a minha paixão, não seria o meu amor, mas seria Cristo como alicerce e base fundamental da minha casa. As pessoas hoje em dia dizem, olha só, nós vamos trabalhar por 10, 15 anos, e aí então nós vamos aproveitar a vida, conquistar, viajar a lugares diferentes, fazer coisas radicais. E esse é o problema. Porque elas fazem isso, gastam tanto tempo com coisas, fazendo coisas, que quando a energia acaba, elas não têm mais energia para planejar uma família segundo o propósito e o coração de Deus. Aí se divorcia, porque o alicerce é fraco, é vulnerável, ele colapsa de forma muito fácil. É por isso que tantas pessoas optam por divórcio e não pela luta. E o que você precisa entender hoje é que, embora a maioria das pessoas se casam por amor, não é o amor que sustenta o seu casamento. Da mesma forma que não é a sua capacidade que sustenta o seu trabalho. Quem sustenta o seu casamento é Deus, o Criador dessa linda instituição chamada família. Casamento é o plano de Deus. Antes de você pensar sobre casamento, Ele detalhou como seria a sua vida casada. Nós temos que estabelecer prioridades nas nossas vidas. Primeiro Deus, depois minha esposa, depois os meus filhos, depois a minha saúde, depois o meu trabalho, depois os lazeres. E quando nós entendemos isso, nós mudamos o que a sociedade de forma geral pensa sobre casamento e quer nos impor. Porque para a sociedade funciona da seguinte forma: primeiro você esquece Deus, depois você ama as coisas e por último você usa as pessoas. E o resultado daquilo que a sociedade tem imposto a respeito de casamento são dados assustadores que nós podemos achar na internet. Uma matéria feita pelo portal UOL no ano de 2021 tinha como matéria, o tema da matéria, a chamada da matéria é o seguinte: o brasileiro se casa mais em 2021, mas se divorcia como nunca. Essa era a chamada da matéria. E aí, com os dados do IBGE, essa pesquisa mostrou que no ano de 2021, o Brasil fechou o ano com 932 mil casamentos, um aumento de 23,2% se comparado ao ano de 2020. Só que pensa uma coisa, ano de 2020, pandemia, lockdown, ninguém casou. Muitas pessoas que tinham planos de casarem no ano de 2020, tiveram que postergar a sua festa de casamento. Alguém aqui viveu essa situação? Vocês viveram essa situação? Só que no ano de 2021 também foram feitos 386 mil pedidos de divórcio, só no Brasil. No ano de 2022, o Brasil registrou 970 mil casamentos, segundo uma pesquisa da revista Exame. E eles dizem, nessa pesquisa de 2022, que foi o ano mais próximo pré-pandemia. Antes da pandemia se casava mais de 1 milhão de casais por ano, era mais precisamente 1.024.000 casamentos por ano. E na última matéria que eu pude achar, feita pelo G1, no mês de outubro do ano passado, mostrou que o Brasil teve mais. Então lembra que em 2021 nós tivemos 386 mil pedidos. No ano de 2023 nós tivemos mais de 386 mil pedidos. Nunca houve tantos pedidos de divórcio como no ano de 2023. Falta de diálogo, tédio na rotina, traição, são alguns dos fatores relatados pelas pessoas para dar o fim ao casamento. Agora deixa eu te falar uma coisa, essa mesma matéria aponta que a média de tempo, de duração de um casamento, adivinha quantos anos é? Quem chuta aí? 5, 2, mais 10, 7, quem dá mais? 3 anos. Quem aqui está casado há mais de 10 anos? Eu estou nessa. Quantos estão casados há mais de 15 anos?
Quantos estão casados há mais de 20 anos? Uau! Quantos estão casados há mais de 30 anos? Uau! Quantos estão casados há mais de 40 anos? Ali também? Glória a Deus. Pode subir? Quantos têm 50 anos? Cadê? Eita, glória a Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que deve ter pessoas até mais, 60 anos, alguém? 70? A senhora, quantos anos? 60 anos? Uau! 65 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor e para a senhora. Na época de vocês, o divórcio era algo comum? Era algo banalizado? Ou era motivo de escândalo? Quando divorciava, nem ouvia falar, não é verdade? Isso é bem diferente nos dias atuais. Se você tem mais de 13 anos de casado, eu quero te falar que você está acima da média. Porque essa matéria aponta que 13 anos de casamento é o limite, onde as pessoas estão juntas e se divorciam. Eu estou entrando no meu 14º ano de casamento, agora, na próxima quarta-feira, 1º de maio. São mais de 22 anos juntos com a Érica, 14 anos de casado. Eu quero te falar que esses dados são assustadores. As pessoas esquecem a Deus, as pessoas querem coisas e por último usam pessoas, completamente diferente dos padrões que Jesus nos ensinou. Mas não é somente no Brasil. Um estudo feito pelo Barna Research, que é um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, revelou que o divórcio entre os cristãos americanos está acima do divórcio daqueles que não são cristãos. Entre os adultos que não são cristãos, 24 estão divorciados ou já estiveram divorciados. Em comparação aos crentes, 27% estão divorciados ou já foram divorciados. E eu poderia aqui colocar muitos outros dados que trariam muitas outras coisas e evidências, mas o fato é que nós sabemos o que nós devemos priorizar nas nossas vidas. Seja no âmbito pessoal, profissional ou então emocional, sempre devemos priorizar aquilo que Deus nos ensina. Se para o mundo nós precisamos esquecer a Deus, amar as coisas e depois as pessoas, Cristo nos ensina, segundo aquilo que está escrito em Mateus 6,33, buscai pois o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o mundo diz esqueça Deus, Deus está dizendo não, eu estou em primeiro lugar, eu tenho que estar em primeiro lugar. Você quer êxito na sua vida? Deus tem que ser o primeiro lugar. Você quer êxito no seu casamento? Deus tem que estar acima, inclusive da sua esposa e do seu marido. Se Deus não for a parte principal, a pedra de esquina angular, o alicerce forte, o seu casamento está fadado ao fracasso. Se Deus não edifica a casa, por mais amor que você possa ter, esse lar não está seguro. Para o seu bem, coloque Deus acima de pessoas. Se você procurar na internet dicas para um casamento feliz, você vai achar inúmeras matérias, mas eu quero te dar aqui uma dica de ouro. Eu quero te falar que sentimento não segura casamento no meio de uma tempestade, mas Cristo segura. No meio de uma crise, as suas emoções elas falam muito mais alto do que Deus espera muitas vezes que você fale, mas se Cristo estiver no barco, tudo vai muito bem. Talvez você esteja passando por um momento de turbulência na sua vida, mas eu quero te falar que se Ele for o alicerce, embora você tenha luta, embora hajam divergências, vocês não estarão mais lutando sozinhos, Ele estará te ajudando, dando estratégias, acalmando os seus corações. Ele precisa estar no centro. Jesus Cristo precisa ser o alicerce do seu relacionamento. Eu posso te garantir uma coisa, se Jesus Cristo for o alicerce, quando você tiver luta, Ele vai te dar estratégia. No momento de raiva, Ele vai acalmar o seu coração. No momento de escassez, Ele vai mostrar a face e vai
mostrar que Ele realmente é um Deus provedor, e provedor inclusive nas suas emoções. Amém? Então nós falamos a princípio sobre casamento, dados assustadores, mas que aqueles que estão com a sua casa firmada em Cristo Jesus não passarão em nome de Jesus. Mas agora eu quero falar dos homens, e quando eu falo dos homens, eu vou direcionar para vocês mulheres. Amém? Agora os homens vão pirar. Gênesis 2, 5 a 8 diz assim: não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Bom, foi dessa forma que Deus criou o homem. Então, se você tem alguma questão com o seu marido, reclame com Deus. Foi invenção dele, criação dele. Não adianta você reclamar com a sua sogra, com o seu sogro. A vida do seu marido foi criação e inspiração divina. Claro que nós sabemos que Cristo criou o homem, né? E Deus criou o homem para a sua glória. Mas após a criação do homem, após a criação do homem, da mulher e a criação da instituição família, Deus traz ensinamentos profundos sobre o papel do homem e da mulher na manutenção dessa instituição que é mais antiga, conforme eu falei, mais antiga que a igreja, mais antiga que o Estado. O fato de Cristo ser o cabeça do casamento, como nós falamos, o fato de Cristo ser o alicerce, não nos exime das nossas responsabilidades enquanto homens criados por Deus. Amém? O livro de Efésios, Paulo coloca como um dos temas do capítulo 5, como o homem e a mulher deveriam se portar. Amém? Agora eu vou falar para você, mulher, como você deve se portar perante o seu marido. Queria pedir que as mulheres casadas se levantassem. Se você é casada, se levante. E nós vamos ler junto o que aparecer aqui, amém? É nossa hora, homens. Põe na tela. Vamos ler comigo? Não é brincadeira, é o que a palavra de Deus diz, amém? Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Vocês leram muito baixinho, velho. Na hora de gritar, vocês fazem um auê, faz um barulho. Submissão. Os homens estão rindo, mas calma que vai chegar a parte de vocês. Vai chegar a parte de vocês. Você pode se sentar. O ponto focal dessa mensagem de Paulo, quando ele direciona as mulheres, é submissão. Repete comigo essa palavra, submissão. Quantos aqui, vamos ser vulneráveis aqui? Quantos aqui têm dificuldade em se submeter? Não tem problema, pode levantar sua mão. Essa é uma palavra, na real, que tanto o homem quanto a mulher interpretam e definem de forma equivocada. A mulher diz: ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser. Não é verdade? Ainda mais nesse tempo onde as mulheres estão sendo empoderadas, onde as mulheres ganharam voz, onde as mulheres, estão fazendo aquilo que muitas vezes o homem deveria fazer. Elas ganharam voz e elas dizem: ninguém manda em mim, eu faço do meu jeito. Enquanto o marido, que também não entendeu o conceito de submissão à luz da Bíblia, diz assim: eu mando em você, e tudo que eu falar você tem que obedecer. Nenhum nem outro. Isso não é o conceito de submissão à luz da Bíblia. Nós precisamos falar mais fortemente sobre isso, gente. E eu estou falando sério. Por um lado ali, brincadeira nesse aspecto das mulheres se levantarem, mas nós precisamos falar mais sobre submissão. Porque pela falta de entendimento de ambos os lados,
sobretudo quando a igreja sofre fortes influências de correntes antibíblicas, ideológicas antibíblicas e anticristãs, como o feminismo, por exemplo, que propõe o rompimento desse modelo de casamento e sujeição. Nós precisamos ensinar o que é submissão à luz da Bíblia. Nós precisamos deixar claro que a submissão não é as mulheres se sujeitarem ao marido numa sujeição sexista da sociedade. Também não é tratar homem e mulher como uma empregada e ter o seu direito de falar impedido. A submissão da esposa para o marido deve ser uma submissão, não deve ser uma submissão irracional e incondicional. Muitos homens usam desse argumento sobre submissão para se tornarem grosseiros, autoritários, mal educados, egoístas. E esse tipo de machismo tem feito o feminismo crescer. Essa é a real. Esse tipo de machismo tem machucado as mulheres, tem afastado as mulheres dos homens, tem afastado a admiração que a mulher precisa sentir pelo marido. Se a sua mulher não te admira, provavelmente a culpa é sua, porque você não tem amado a sua esposa, porque você não tem valorizado a sua esposa. Com esse sentido de submissão, os homens diminuem as suas esposas muitas vezes e roubam delas a alegria de caminharem ao seu lado. Esse mundo machista acha que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas a Bíblia não fala de uma submissão genérica. A Bíblia é muito específica e ela fala que a mulher tem que se sujeitar ao marido. Submissão nada tem a ver sobre uma posição de inferioridade. Quando a Bíblia diz que as mulheres devem se sujeitar ao seu marido, isso não diminui a figura feminina de jeito nenhum, nem fragiliza a imagem das mulheres, tampouco significa que ela não tenha direito perante o seu marido. Nós devemos perceber que a Bíblia nos ensina que submissão, à luz da Bíblia, é uma submissão a uma liderança santa, a uma liderança justa e uma liderança amorosa do marido para com a esposa, assim como a liderança de Cristo é com a igreja, uma liderança santa, uma liderança justa e uma liderança amorosa. Agora deixa eu te falar uma coisa, quantos aqui acreditam que tudo que Deus faz é perfeito? Quantos não acreditam nisso? Existe alguém que não acredita? Todos nós acreditamos que tudo que Deus faz é perfeito, amém? Você realmente acha que Deus criaria um conceito para que as mulheres seguissem e fosse algo danoso para um casamento? Você acha que Deus errou quando Ele disse: vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo? Você acha de verdade que Paulo se equivocou quando estava escrevendo aquilo ali? Claro que não. Ele criou a mulher para que a mulher estivesse abaixo de Deus, e estivesse abaixo também do homem. Deus criou a mulher para que ela pudesse estar ao lado do homem, sendo uma mulher virtuosa, sendo uma mulher cuidadosa, sendo uma mulher amorosa. E sabe o que mais legal disso tudo? Quando Deus estabelece o homem e mulher, Ele estabelece papéis sociais distintos, tanto para o homem quanto para a mulher. Para o homem, Deus entregou a liderança da família, para que o homem fosse o provedor, para que o homem desse a direção, para que o homem apontasse o caminho, e é isso que Deus espera que o homem faça. Agora a verdade é que os homens têm se omitido dessa responsabilidade. Por que nós vemos aqui o Essência cheio de mulher? Evento de mulher, isso aqui brota, fica lotado. Nós fazemos aqui homens de honra, aparece 40, 50, 60, 100. Deixa eu te falar uma coisa, homem. Um dia todos nós estaremos na presença de Deus, e Deus vai cobrar a sua omissão, Deus vai cobrar o seu destempero, Deus vai cobrar as prioridades que você estabeleceu na sua vida. A sua família está caindo e o responsável é você. O responsável não é a sua mulher, porque a gente espera que a mulher seja a pessoa de oração dentro de um ambiente, dentro de uma casa, porque você não bota o seu joelho no chão e começa a orar pela restauração do seu casamento,
Por que você tem que deixar nas costas da sua esposa que ela faça isso? Por que você não se posiciona em oração e fala: eu vou ser a parte espiritual forte dessa casa? Ai não, Ramon, mas a mulher sabe, edifica ao lar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou para ser cabeça. Deus criou você homem, para que você exerça autoridade. Mas Satanás é tão astuto, que por conta desse machismo estúpido, que foi criado na sociedade, o homem fez a mulher ter que sair para trabalhar, a mulher ter que ter jornada tripla, vai trabalhar, volta para casa, cuida dos filhos, arruma a casa, cuida do marido, e você lá, sentado jogando videogame, sentado assistindo jogo de futebol. Nada contra, porque eu também assisto jogo de futebol. Mas o papel que Deus colocou sobre as nossas vidas, se você estiver se omitindo da sua responsabilidade, você vai prestar conta para Deus. Isso é um fato. A Bíblia coloca o marido como líder da unidade familiar. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. E essa é realmente uma implicação muito séria, porque significa, assim como Cristo lidera a igreja, o marido crente também deve liderar a sua família. A mulher submissa, ela reconhece a autoridade do marido e faz tudo o que é possível, o respeitando os princípios bíblicos, a ética cristã acima de tudo, e confere ao seu marido honra e proeminência, destaque. Deixa eu dar uma dica para a mulher: o que o homem odeia é se sentir desrespeitado pela mulher. Tem um monte de mulher que tem visto esses movimentos ganhar força e tem repetido um discurso que não é cristão, e dito: na minha casa quem manda sou eu, na minha casa quem decide o que fazer sou eu. Tem roubado o papel do homem, tem roubado a identidade do homem. Deus também vai te cobrar por você estar exercendo um papel que não é seu. O homem se omite e a mulher toma uma posição que não lhe pertence e não lhe confere. Deus deseja equilibrar as coisas. Deus deseja que o seu casamento seja saudável, e para que ele seja saudável, você, marido, precisa se posicionar. Vocês lembram na Bíblia? Quando Eva peca, quando Deus chega, quem pecou foi Eva, certo? Amém? Todo mundo lê a Bíblia. Quando Deus chega, Deus não pergunta para Eva, Deus pergunta para Adão. Você já reparou nisso? Deus fala com Adão primeiro, e Adão bota a culpa na Eva. Que absurdo. Faltou Adão ser homem ali, né? De assumir a responsabilidade. Você faz isso no seu casamento, amigão. Deus pergunta: por que você não ora? E você fala: porque a minha esposa tem me tratado mal, porque a minha esposa tem me desonrado, porque a minha esposa não tem me valorizado. Comece você a tomar uma atitude de cabeça dessa casa, sacerdote da sua casa, sacerdote da sua família. Comece a colocar o seu joelho no chão. Não espere que a sua esposa faça, faça você. É o seu papel. E o papel da esposa é edificar a sua casa junto com o seu marido. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica ao lar. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. As mulheres se submetem a muitas autoridades. Talvez você tenha um chefe, você se submete a uma autoridade dentro do seu trabalho, até mesmo dentro da igreja, na hierarquia, aquelas que são lideradas pela pastora Mariana. Se a pastora Mariana dá uma ordem, faz um pedido, existe uma submissão. Vou fazer porque eu respeito aquilo que foi dito através da minha líder. Você só vai ser plena se você também conseguir se submeter, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, ao seu marido. Se você compreender essa necessidade e aplicar a submissão, você será uma só com seu marido. E eu quero te falar que submissão é uma demonstração de amor da mulher para com o homem. Se submeta ao seu marido e você vai ver ele sorrindo, você vai ver ele feliz, você vai ver ele, sendo generoso, carinhoso e amoroso com você. Amém? Agora eu quero falar para os homens a respeito das mulheres.
Agora vai ser legal também. Gênesis 2:18 disse assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado em sono sobre o homem. Você entende porque o seu marido ronca? Porque desde a criação nós dormimos pesado. Foi assim que Deus fez, né? E está tudo bem. Então diz lá: Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e a trouxe. E foi dessa maneira que Deus criou a mulher. Deus viu, graças a Deus, que Deus viu que o homem seria muito infeliz sozinho, que o homem seria muito triste. Agora, uma esposa é tão preciosa que Salomão define por várias vezes no livro de Provérbios a beleza, a bênção que o homem tem quando ele encontra uma esposa. Se nós pegarmos Provérbios 18:22, diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor, alcançou a graça do Senhor, alcançou o favor do Senhor. Pensa você, meu querido, não está escrito em lugar nenhum na Bíblia: o que acha um marido encontrou benevolência. Não, o que acha uma esposa. Você encontrou a sua esposa, você foi agraciado por Deus, você foi agraciado pelo Pai. Nós homens precisamos entender que uma esposa que Cristo nos dá é uma demonstração da graça do Pai sendo estendida sobre as nossas vidas. Agora, se nós continuarmos a leitura no livro de Efésios, nós lemos os homens, né? A gente poderia acabar aí, não, homem? Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos, que a graça do Senhor Jesus. Mas Paulo continua. Paulo também fala para os homens acerca daquilo que o homem deveria fazer para que a sua mulher se sentisse amada e respeitada. Está escrito lá, Efésios 5:25: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pula para o 28, diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Agora, se na parte do homem, o ponto focal de Paulo foi a submissão, na parte da mulher, o ponto focal de Paulo foi o amor. E aí vocês lembram quando nós falamos a respeito de relacionamento, o amor de Deus conosco, de Jesus Cristo conosco, nós baseamos em dois tipos de amor: o amor sacrificial e o amor incondicional. E é esse amor que Deus espera que nós tenhamos com as nossas esposas. Amá-la incondicionalmente, sacrificialmente, onde não importa mais aquilo que eu quero, onde não importa mais aquilo que eu desejo, onde não importa mais o meu sonho, mas o importante é fazer o que ela deseja que eu faça, fazer aquilo que ela sonhou. Quantos maridos já puderam realizar algum sonho da sua esposa? Levanta a mão. Não é maravilhoso? Você tira um sorriso de onde não tem. Você já surpreendeu a sua esposa levando flores de forma inesperada? Eu tenho uma grande dificuldade de dar flores. Já contei isso para vocês? Posso ser muito vulnerável? Eu acho muito inútil. E eu vou falar o porquê. Porque é caro. É muito caro você dar um buquê de rosas. 3 dias depois, morreu. Meu Deus do céu, o cartão vai cair daqui 28 dias, já foi. Agora, tenta dar uma flor de plástico. Mulher não aceita, mas deixa eu falar uma coisa para vocês: é bem melhor, nunca morre. É como, um dia eu falei para a Érica, deixa eu falar, a flor de plástico representa o nosso amor. Ela, porque é frágil? Eu falei, não, porque é perpétuo, dura para sempre. Se a gente guardar no lugar certo, vai durar a vida. Ela falou, fica quieta, me traz flores. Mas deixa eu te falar, não é a respeito do que eu gosto de dar, é a respeito do que ela gosta de receber. Agora, o que eu tenho feito com os meus filhos de forma aleatória, eu tenho ido até um determinado lugar,
E nós temos comprado flores. Deixa eu dar uma dica para vocês, homem. Pão de Açúcar vende flor baratinha. E é boa, e dura um pouquinho mais. Eu acho que eles colocam alguma coisa lá. Mas sabe, eu tenho ido até mercados e tudo mais. Às vezes a gente está andando e a gente para e eu compro um buquê, pequenininho, não precisa ser algo gigantesco. E eu compro um para o Enzo dar, e eu compro um para o John dar, e nós chegamos de surpresa, e aquilo faz o dia dela muito melhor. Eu tiro um sorriso em meio ao cansaço que ela tem vivido, eu tiro o sorriso às vezes em meio ao estresse, em meio à privação de sono. Nós tiramos um sorriso quando nós demonstramos que o nosso dever supremo é amá-las e suportá-las em qualquer situação. É exatamente o amor de Cristo para com a igreja. É um amor gentil, é um amor sacrificial, é um amor que não condena, é um amor que não põe peso. Esse é o amor que nós devemos ter com as nossas esposas. Você precisa valorizar aquela que é a tua sócia de vida, meu querido, aquela que é a mãe dos teus filhos. Sabe, eu vejo muitos homens diminuindo a mulher porque decidiu ser mãe de tempo integral. Quem aqui já foi pai de tempo integral? Existe alguém? Não é pegado, cara? É bem melhor bater cartão, não é? Eu fui pai de tempo integral durante 3 meses. Quando nós estávamos voltando, eu falava: a única coisa que eu queria, Deus, é ter um trabalho agora, ter horário para entrar e ter horário para sair. E eu vejo as mulheres que se dedicam aos filhos. Esse é o melhor trabalho que vocês podem ter. E você, homem, precisa entender e valorizar esse tipo de sacrifício, esse tipo de esforço. Você tem que amá-la de forma incondicional. Ela que é toda a fonte da tua satisfação e prazer. Sua esposa, ela não pode estar amarrada com você por meio do medo, do terror, mas ela tem que desejar estar amarrada em você por conta da sua gentileza, por conta do seu carinho. Eu percebo quando eu trato a Érica com muita gentileza, o que eu recebo em troca é gentileza. E eu não faço isso como uma barganha. Eu faço isso porque é algo que eu quero que ela veja gentileza em mim. E eu faço isso para que os meus filhos também possam replicar com ela e no futuro com outras pessoas também essa gentileza. E eu pesquisei bastante sobre qual seria o perfil ideal de um homem para uma mulher. Eu pesquisei muito. E sabe o que eu encontrei? Nada. E não é porque vocês mulheres são insaciáveis, que a lista é gigantesca, mas é porque Deus tem uma pessoa específica para você. E com base nisso, eu posso afirmar para você, homem, que você tem grandes chances de fazer o seu casamento bem sucedido, se você seguir a cartilha que Cristo nos ensina, nós colocando o casamento no lugar certo. Mas você me permite te dar algumas dicas a respeito do seu tratamento com a sua esposa? Sim, homens? Amém? Eu peço para homens levantar. Sim ou não? Então levanta, homem. Fazendo uma pesquisa do que as mulheres mais desejam que os seus maridos façam, a resposta que eu compilei aqui, eu vou trazer para vocês 6 dicas. Primeiro, demonstre afeição pública com a sua esposa. Dê as mãos para ela, abrace, beije ela publicamente, na frente dos seus amigos, no seu trabalho. Exiba o seu amor com ela para que todos vejam. Você vai deixar ela no trabalho, meu querido, desce do carro, abre a porta, dá um beijo nela. Deus te abençoe, que seu dia seja incrível. Você é a mulher mais maravilhosa do mundo. A hora que ela tiver, você grita: gatinha, te amo. Tenha uma demonstração pública de afeição e carinho com ela. Segunda dica que eu te dou: converse. Por mais cansativo que seja, converse.
Você sabe que o homem fala 7.000 palavras por dia, enquanto as mulheres falam 20.000 palavras por dia. Isso é dado, é estudo. Não sou eu que estou inventando, não. E eu sei que, provavelmente, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, a gente deve falar umas 3.000 só. Porque o resto a gente gasta com a nossa esposa. Mas deixa eu te falar uma coisa. 15 minutos, sendo um bom ouvinte, vai fazer ela se sentir muito valorizada. De forma intencional, põe o seu celular do lado, olhe no olho dela e fala: me conta como foi seu dia, me conta como você está se sentindo. Valorize o que ela tem vivido, o que ela tem sentido. Quando você escutá-la com interesse, meu querido, ela vai ter interesse em você, e não de conversar, de outras coisas. Se é que você me entende. Demonstre interesse. Terceiro, seja honesto com ela. Deixa ela ver o seu celular. Deixa ela ter acesso às suas redes sociais. As mulheres em geral são inseguras. E quando você esconde as coisas dela, você gera mais insegurança. Você já ouviu aquele... O que foi? Tem a senha? Aí, tem tudo. Não é para brigar aqui no culto, hein? Misericórdia. Deixa ela ver o que ela quiser ver. Quem não deve, não teme. Você deve alguma coisa? Quem deve, esconde. Quem não deve, não teme. E aí ela vai ter tanta confiança em você que ela não vai precisar ficar sapeando o seu celular, vendo coisas. Não vai ficar precisando abrir seu e-mail. Seja honesto. O quarto ponto é que você tem um compromisso com a sua família. Você tem um compromisso com a sua esposa. Ela precisa estar em primeiro lugar, acima dos seus amigos, acima do futebol que você joga, acima do happy hour que você deseja ter, acima do seu trabalho, acima da sua mãe, a sua esposa. Deixa eu te falar, mãe, graças a Deus que a minha mãe é muito sábia. Mãe, não queiram o lugar da esposa do seu marido. Você entendeu? Não queira competir, porque nessa competição, a única pessoa que vai se ferrar é o seu filho, porque você está colocando ele numa situação muito ruim. Nós não queremos escolher entre mães e esposa. Mãe é mãe, esposa é esposa. Você entende isso? Não queira competir. Nós precisamos colocar as nossas esposas acima, inclusive das nossas mães. Isso não é desrespeito. Isso é seguir aquilo que Deus disse: deixará um homem pai e mãe e se unirá com a sua esposa. Você não está desonrando a sua mãe por fazer isso, você está obedecendo a algo que Deus te deu. O quinto ponto: descubra a linguagem de amor que ela gosta. Vocês sabem, alguém já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Sim? Descubra se ela gosta de tempo de qualidade, se ela gosta de presente, se ela gosta de serviço, se ela gosta de toque, de palavra de afirmação, e dê aquilo que ela gosta de receber. É presente? Dê presente, cara. É lógico, eu não estou falando para você dar uma bolsa da Louis Vuitton, mas leva flores. Não dá a bolsa da Louis Vuitton, porque é do capeta. A gente pede chuteira, fica reclamando. Aí tem bolsa, tem 500 bolsas lá. Dê o presente, cara, uma caixa de bombom. Entendeu? Dá um presente. Ama a sua esposa através. Se é palavra de afirmação, fale para ela: você é linda, você está linda. Se é tempo de qualidade, invista tempo. Se é serviço, sirva, cara. E a última dica que eu quero te falar é: seja um ajudador e não um peso morto. Valorize a sua esposa. Valorize o trabalho da sua esposa, valorize o empenho dela com os seus filhos, o comprometimento com a casa, com a organização da casa. Ela não é a sua secretária, ela não é a sua empregada. A sua esposa é o amor da sua vida, e como o amor da sua vida, meu querido, pega a bucha e vai lavar a louça. Depois tem também, cara,
A mulher acha muito bonito, muito sensual o homem que lava a louça. Cara, você foi chamado, deixa eu te falar, homem, você foi chamado para tirar o peso da sua esposa, não para colocar mais peso sobre ela. Uma mulher respeitada, amada, cortejada pelo seu marido, se submete a ele com alegria, leveza. Ela vai reconhecer a autoridade de Deus através da sua vida, vai ter segurança, vai ter amor, vai validar aquilo que você tem feito. É isso que nós homens precisamos entender. Nossa, vocês ficaram muito tempo em pé, né? Pode sentar, desculpa, eu esqueci. Eu quero encerrar essa mensagem falando que um casamento conjugal é extraordinário. Você seguir o propósito de Cristo para a humanidade. Nós somos seres sociais, nós precisamos de convívio, do relacionamento diário com as nossas esposas. E Deus sabe a importância disso e nunca menosprezou esse tipo de relacionamento. Mas o que Deus deseja em primeiro lugar é salvar a sua alma, para depois salvar o seu casamento. Não adianta você lutar para que você tenha um casamento bem sucedido, se Cristo não estiver dentro de você. Por que eu estou te falando isso? Porque se Cristo não estiver dentro de você, você nem sabe quais as ferramentas você tem para lutar. Ele precisa ser o primeiro, depois o seu casamento. Ele tem que ser o convidado de honra para a sua festa. Mas antes de você entregar o seu coração para a pessoa certa, você deveria ter entregue o seu coração para Cristo. Somente assim, entregando seu coração para Ele, a sua alma pode ser salva. Eu queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver. Eu quero falar com você que entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca entregou seu coração para Jesus. Essa mensagem que eu disse hoje, ela não é uma mensagem evangelística, mas eu preciso te lembrar de algo, que Jesus Cristo deseja ser o Senhor da sua vida. Ele deseja salvar a sua alma, Ele deseja salvar a sua história, Ele deseja tocar no seu coração. Talvez você tenha entrado aqui sem expectativas, talvez você já tenha tido um casamento frustrado, um relacionamento quebrado, e o que Cristo está te dizendo hoje é que Ele tem conserto para a sua alma, que Ele tem vida nova, que Ele tem nova esperança e um novo tempo. A verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E só existe um meio de você entregar o seu coração, só existe um meio de você dizer publicamente que você acredita que Ele é a salvação, Ele é o Senhor da sua vida. A palavra de Deus diz que nós aceitamos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca. Quando você faz isso, você convida Deus para estar no centro da sua vida, e um relacionamento de intimidade com Ele é gerado e é firmado. Não é sobre uma religião, é sobre um relacionamento, sobre intimidade com Cristo. Ele está aqui hoje te convidando e pedindo autorização para entrar na sua vida e mudar a sua história. Jesus Cristo morreu por você, para que você tivesse um casamento saudável, mas antes do seu casamento saudável, para que você pudesse ter a sua alma salva. Eu quero perguntar para você, existe alguém aqui que nunca entregou o coração para Jesus e deseja entregar o coração para Jesus nessa noite? Se existe alguém, levante a mão onde você estiver, nós vamos orar agora. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, seja quem for, levante a sua mão e nós vamos orar com você. Levante a sua mão bem alto para que nós possamos ver. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus, que deseja confessar Jesus Cristo, o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família? Deixa eu te falar uma coisa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Se o Senhor não estiver no centro da sua vida, se o Senhor não for o seu Salvador,
Não adianta você lutar, não adianta você correr, não adianta você batalhar, porque você sempre vai falhar. Quando Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Se você quiser chamar Jesus para entrar no seu barco agora, para tomar o controle da sua vida, fique com a sua mão levantada e nós vamos orar agora. Se você puder ficar em pé, jovem, no seu lugar, eu queria orar com você. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Não tenha vergonha, não tenha medo. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Deus vai restaurar a identidade dos homens dessa casa hoje. Eu queria pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente e nós vamos orar. Se você puder dar esse passo a mais, sai do seu lugar, a igreja com os olhos fechados, por favor, feche seus olhos, continue intercedendo, porque existe uma guerra espiritual muito grande, que não deseja permitir com que as vidas se entreguem nesse lugar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, talvez você venha de um relacionamento fracassado, talvez você não tenha mais força para lutar, e talvez você queira dizer: Senhor Jesus, hoje a única coisa que eu tenho é esse meu coração quebrado, é esse coração que não tem nada a te oferecer. E o que Ele tem te dito, está dizendo para você é: eu aceito exatamente como Ele está. Eu faço nova todas as coisas. Eu trago luz onde não tem, eu trago vida onde não existe, eu trago esperança onde existe medo, desilusão. Eu vou fazer esse apelo mais uma vez. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, saia do seu lugar agora, nós vamos orar. Não se intimide, não sinta vergonha. A igreja com os olhos fechados, se exponha na presença de Cristo agora, em nome de Jesus. Para você que decidiu essa oração, peço que você coloque a mão no seu coração. Se você está nos assistindo online e também fez essa oração, eu peço que após essa oração você escaneie esse QR Code, para que nós possamos te entender. Mas você que veio aqui à frente, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu confesso os meus pecados. Eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o Deus da minha salvação. Eu peço perdão pelos meus pecados e peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu peço que vocês, por favor, acompanhem a equipe de consolidação. Nós vamos orar com vocês de forma individual. Por favor, segue o pessoal aqui. Nós queremos orar, só orar com vocês. Eu queria pedir que a igreja fique em pé. Eu quero fazer uma pergunta e quero que você seja muito vulnerável. Não comigo, com Deus. Quantos aqui, quantas mulheres aqui sentem que precisam aprender sobre submissão? Levanta sua mão onde você estiver, mulher. Quantos homens aqui acreditam que devem amar a sua esposa de um outro jeito, em um outro nível? Levanta sua mão onde você estiver. O primeiro passo para uma transformação sempre é o reconhecimento. E glória a Deus que você sabe das suas limitações, das suas fraquezas. E hoje é o tempo que o Senhor quer falar contigo. Eu peço que você feche seus olhos onde você estiver. E que você no seu lugar fale com Jesus. Que você no seu lugar peça perdão para Jesus por ter rejeitado uma ordem, por ter rejeitado um direcionamento. Peço que você peça perdão para Jesus, porque talvez você tenha negligenciado a posição que Ele te deu. Deus está nesse lugar e Ele vai restaurar sonhos. Ele deseja restaurar o seu casamento, Ele deseja transformar a sua história. Mas para que isso aconteça, você tem que se colocar em uma posição de vulnerabilidade. Fale com o Senhor agora onde você estiver. E diga para Ele, fala: Jesus,
aqui o meu coração, que a partir de hoje as coisas possam caminhar diferente, que a partir de hoje eu possa entender o que é submissão para que eu possa te seguir, que a partir de hoje eu possa entender o que é honra, o que é o amor incondicional. Cristo, vem sobre a minha vida, abençoe o meu casamento, em nome de Jesus. Agora eu queria falar com você rapidinho. Quantos aqui estão enfrentando lutas no seu casamento? Levanta a mão onde você estiver. Eu quero falar que Deus tem um plano de restauração. O que Satanás tem dito é: seja feliz. E o que Satanás tem usado pessoas para dizer é: seja feliz. Você não precisa de ninguém para te fazer feliz. Busque a sua felicidade. Você pode optar por um divórcio. Biblicamente, você está em pecado. Embora tenha havido um adultério, ainda assim Jesus Cristo espera que você lute pelo seu casamento. Mas o que Satanás vai desejar é que você siga por um outro caminho, pelo caminho da ofensa, pelo caminho da mágoa, pelo caminho da falta de perdão. E a dica que eu te dou é: busque pessoas sérias, que vão te aconselhar segundo a palavra de Deus, que vão te ajudar nessa caminhada. Não lute sozinho. Nós temos um ministério de casais aqui, que pode te ajudar. Nós temos o macro ministério da família, que engloba desde o IAKids até o ministério de casais. Nós estamos aqui para te ajudá-los da forma que nós pudermos te ajudar. Vocês não estão sozinhos.